Estamos no ar, ao vivo, aqui com o nosso Coronel Rogério, que está dando uma ajeitada no estúdio. Pronto, a televisão. Do Facebook. Estamos também ao vivo em várias comunidades aí do Facebook, também no Twitter. E boa noite aí, Coronel Rogério, como é que foi o seu dia? Boa noite, Noé, como é que estamos? Rapaz, foi chovendo muito na cidade, né? No finalzinho a gente vai mandar um alerta para a população. As chuvas são fortes, estão previsão que vá até quarta-feira. Algumas cidades aqui do estado, o limite está bem alto, né? A Defesa Civil Estadual tem essa recomendação. Mas hoje o nosso papo aqui só é sobre as eleições 2022, não é isso? Exatamente. Não só sobre isso, mas também sobre o geral da semana aí, o que o senhor achou de mais relevante na semana passada, né? Para a gente começar a semana bem com a visão do senhor a respeito da atuação já do novo presidente, o novo presidente da Câmara. Isso, presidente da Câmara, né? Não é assim, começando, né? A gente chegou a falar na live o presidente do Senado já tinha sido eleito, né? Sim. E não tinha sido eleito o Arthur Lira. O ponto muito legal que eles se reuniram com o presidente Bolsonaro na terça-feira, já eleitos, né? Teve algum imbróglio lá na Câmara, mas depois já se acertou. E hoje a gente está vendo aí que o Lira ele está querendo cumprir, que o presidente entregou um rol de propostas, né, de projetos que ele quer tocar, e está fazendo a questão do Banco Central, da privatização da Casa da Moeda. Então, assim, eu acho que o que a esquerda mais temia está acontecendo. Sim. Porque se essas coisas forem votadas, né, a gente Sim. tem uma possibilidade muito boa do país melhorar. Engrenar, né? E aí a gente tem também outro imbróglio que foi um choro de crocodilo, né, do Rodrigo Maia. Eu não vi, né, mas eu vi depois, né, um pouco, uma cena pastelão, né, ele chorando, dizendo que não queria, não tinha, nada foi pessoal, que não pô, assim, é lamentável, né? Mas ele chora todo mesmo. Eu falei, ele dizia aquele cara, aquele gordinho da escola que sofria bullying, nem todo mundo tirava casquinha nele, eu acho que era isso. Pois é, então assim, ele... E aí depois teve a questão da Bia Kicis, né, que foi indicada agora, parece que se confirmou o nome dela, para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O engraçado, né, não é tão engraçado assim, na verdade, é o grito que o STF deu, né? E depois chegou a ver uma entrevista, eu não vi, tem coisas que eu não aguento, né, da náusea, mas aí eu li que o Gilmar Mendes dizendo que eles que governam, né? Então, assim, Exato. Ele não tem mandato, ele tem... Então, assim, essas atitudes, só cada vez mais esse ódio do bem, né, tem ficado Sim. transparecido para o cidadão. E por Sim. isso que o presidente está sendo bem avaliado. Aí o jornal de hoje publicou que acho que 48%, né? 48% avaliam mal o presidente. Mas o engraçado é que quando você soma o ótimo e o bom e o regular, dá mais de 50%, né? Exato. Então, assim, a maioria aprova o governo do presidente, né? Então, assim, e mais de 30 e poucos por cento, 33, 34%, é bom e ótimo. Sim. Né? Então, é aquilo que o Guimarães falou também, né? Na hora da pesquisa, eles são o próprio pessoal deles ali já para ter proximidades ali, né? Para aumentar o número de entrevistados, então é complicado. Não se tem uma lisura nessas pesquisas de opinião pública, né? Eu acho que já se faz ela com tendência, né? Tendência para um lado. Ela é tendenciosa, né? O que eu acho assim, o bacana e eu espero que as pessoas estejam vendo, né, tenham sensibilidade,
a queda do Dória, né? Assim, que se colocou como arauto aí da ciência, e no final das contas a gente está vendo que nada era ciência, né? Porque parece que já toda hora ele dá um chilique, cara, né? É uma coisa assim feia. O cara deu chilique porque e não, ele quer deturpar a fala do presidente quando aí o presidente anuncia que vai abaixar o PIS/COFINS dos combustíveis. Sim. E vai chamar os governadores, né? Vai mandar uma proposta para a Câmara, para o Congresso, na verdade, para debater a redução do tributo, né? Do ICMS, né? Que é um tributo estadual. Mas quem vai decidir a alíquota é o governo do estado. O que ele quer apenas é que o tributo seja não na bomba e seja na usina, né? Na hora que na refinaria. Na refinaria. Então, quer dizer, aí o Dória já dá o grito, já fala que vai entrar no STF, que vai judicializar tudo, e é uma situação assim que é lamentável. E a outra foi da vacina, né? Que ele a Sputnik foi aprovada, né? Mais rapidamente, tem mais eficácia, segundo as pesquisas, e aí ele fica com medo de ninguém querer a vacina, né? Sim. Eu, né, de repente, o Agripino, né, por isso que ele não gosta de se chamar de Agripino, ele, né, não sei porquê, mas ele não... Eu acho que é porque Agripino vai lembrar gripe, e aí gripe lembra gripezinha lembra o presidente, e aí ele fica irritado, eu acho. Então, assim, é lamentável. Eu não sei se o vídeo era de hoje mesmo. Aí eu vi um vídeo no Twitter lá também, que numa reunião que só, assim, com Maia, Dória, Alexandre Frota, e Alexandre Frota tecendo altos elogios para Maia. Então, assim, é um negócio assim de vomitar, né? Mostrando ele xingando o Rodrigo Maia de cima e embaixo, né? Lá atrás, né? Falando que ele era um canalha, e agora depois ele na mesa elogiando o cara. Mas política é isso mesmo, política tem dessas coisas mesmo. Parece até jogo de futebol, quando o cara fala que o juiz adota a mãe do torcedor, né? Que aí o cara xinga a mãe do juiz, o juiz fala assim, não, mas minha mãe é adotada, minha mãe é sua, né? Então eles fazem a mesma coisa. Pois é, cara. Então, assim, nesse cenário nacional, primeiramente, a gente vê que o jogo está começando a se assentar, né? Aí você tem essa frente ampla aí, parece que o Mandetta também já vai ficar junto com o Dória, né? Que vai sair do partido. Pelo visto, parece que vão montar a Legião do Mal, tipo no... né? Vai ser a Liga da Justiça contra a Legião do Mal, né? Então, agora, o maior pesadelo deles é essas reformas serem votadas, né? E o Brasil andar, né? Travar o país para eles era o que eles podiam fazer para evitar a reeleição do presidente. Agora, se o país destrava e o Brasil dá um salto que o Paulo Guedes falou que o Brasil vai dar, e eu tenho certeza que vai dar, eles não tem quem segure, a reeleição do presidente. É por isso que eu falei, a minha grande preocupação é só alguém matar o presidente, né? Esses caras são radicais, são malucos aí, são viciados em poder, em dinheiro. Esses caras matarem o presidente por custo, entendeu? Sim. Porque é uma forma de evitar a reeleição dele, né? Fora a vontade de Deus, né? Deus está acima de todos nós. O que eles podem fazer é isso. Então, não é gripezinha, né? Não, mas foi só falar gripino que é alergia, né? Alergia à boiola? Calça apertada, né? Pois mas é aí que estou falando, assim, a gente tem que... É aí que a gente entra nesse grande tema nosso. Eles estão se organizando com bastante antecedência, né, para as eleições daqui a 2 anos, né? E a direita brasileira e capixaba, ela está se organizando para 2022, na visão do senhor, ou não existe uma direita capixaba? Vamos começar pelo nacional ou pelo estadual? Pode ser pelo nacional. Vou deixar aí o texto só para o pessoal saber mais ou menos o que nós estamos falando. Assim, então vamos lá.
Eu te mandei um print aí, né, mais cedo, agora, minutinhos atrás, né? O cara é do PC, do PCB, né? Assim, é por isso que a gente precisa entender, a gente tem que olhar as legendas. Não pode Sim, abandonar isso, né? Tudo bem que a gente vê que não tem ideologia, não tem, mas por que a pessoa se filia a um partido de esquerda ou de centro-esquerda? Né? exato. Um partido que tem origem no partidão, né? No PCB. E aí Sim, troca de nome, e aí não, nós somos direita. Nós sim, estamos com. Não, tudo bem, a pessoa pode votar no presidente. Agora a gente tem que ver, e o eleitor vai ter que ver realmente, dados os exemplos do Frota, do Bolsonaro, da sim, Joyce Haussmann, uhum, que não basta tirar fotinha com o presidente. Tem que ver sim, o que essas pessoas fizeram nos últimos, pelo menos nos últimos 2 anos, né, em prol do Brasil e apoiando o presidente. Porque, sim, assim, hoje tirar foto com um cara, e esse cara que é gente boa, né? sim. Ele tá vendo que, opa, eu não vou na vibe de bater no presidente, eu vou ficar aqui para apoiar, Como dizem na rua, né? Como né? dizem na rua lá, nós, nossos policiais de rua, né? Aquele lá é puta velha. Isso aí. Agora, um cara que me surpreendeu bastante e teve a crítica do jornal aí, né? Da foice quase e do martelo, o Evaí de Mello. O Evaí de Mello, ele parece que postou no Twitter, né? Uhum, Cobrando do governo do estado, da Secretaria de Saúde, um agradecimento ao presidente por estar sim, mandando mais doses da vacina para o estado do Espírito Santo, né? Assim, é um reconhecimento. Realmente, assim, eu parei para refletir, porque a gente, enquanto apoiador, a gente é suspeito para falar, né? sim, Mas é uma questão de gratidão. Quer dizer, bater no cara todo mundo quer, né? Mas agora, quando o cara está trazendo, trouxe destinou as verbas para o Estado, né? Para uhum, os estados todos. sim, Mesmo não querendo se vacinar, comprou a vacina e está cumprindo o Plano Nacional de Imunização, distribuindo vacinas para o país inteiro. Está sim, adquirindo outras vacinas, né, desde que é aprovada pela Anvisa, está desenvolvendo, quer dizer, apoiando com investimento da União pesquisas de vacinas, tem três vacinas brasileiras que estão para sair aí, estão na fase 3, estão indo para a fase 3, uma inclusive é tipo aqueles remédios para vai inalar. inalar, né? Então, assim, e previne. Então, assim, acho que tem que ter um agradecimento, mas a gente sabe que isso não vai vir, né? É, A oposição, ela só quer ser oposição, não importa o que venha de bom, ela só quer o poder. Então, ela vai sempre criticar, né? Vai sempre reclamar de tudo mesmo. mas aí o Evaí de Mello, ele tem feito realmente uma defesa sempre contundente aí do presidente, né? Por isso que No a gente, Twitter, é um grande sucesso, é o PCO, você já ouviu falar, né? rapaz, eu também fiquei, quem bate Bandeira cartão no voto comunista, padrão, né? Pô, os caras hoje estão mais radicais à direita, né? Eu falo eles, assim. eles com aquela bandeira comunista, aquele símbolo comunista dentro do engrenagem, é mais de direita que muito de político de direita, que se diz de direita. Os caras. Porque pô, os caras têm visto, né, os absurdos. Eu acho que Né? você pode defender a sua ideologia. Eu sempre digo, ninguém é Sim, obrigado a gostar do presidente, exatamente. né? Mas ele foi eleito, ele tem que ser respeitado. E Uhum. ele vai errar, vai errar, vai acertar. Se deve reconhecer quando acerta. Agora, também se deve reconhecer os excessos, né? E que no caso do PCO que defendeu lá, né? O PCO Sim, sim. defendeu o Constantino, né? né? Também estou defendendo agora também a suspensão da conta do YouTube do Alan dos Santos, que é do Sim. Livre, né? Quer dizer, essa articulação da esquerda em censurar a direita, né? Isso tem Sim. causado. Não, quero crer que eles estão sendo lúcidos, né? De ver que hoje é a direita, amanhã pode ser a esquerda, pode ser todo mundo, que a gente não sabe, né? Porque ninguém sabe o que está realmente, ou ainda não sabe perfeitamente o que os caras querem, né? Eu acho que essa é uma dúvida que a gente precisa sempre estar se perguntando, né? Sim. E Pois assim, pode falar, né?
o que o Tacanão estava falando aqui hoje, que o partido de direita no Brasil, infelizmente, com essa aliança para o Brasil, que não sai do papel, isso está realmente nos deixando de pé amarrado. E está sobrando apenas aí o partido do Roberto Jefferson, né, para a direita se firmar tal. Mas todo mundo, no fundo, quer uma direita criada agora pelo próprio presidente para poder confiar de seguir, né? Porque a PSL parecia uma direita, de repente virou mais do mesmo, né? PTB, a gente, né, do partido do Roberto Jefferson, a gente até está ficando uma grande referência hoje de defender família, de defender os valores da direita, mas devido ao passado dele, a gente também tem lá um pé atrás, né? Então, a gente não sei, acho que não sei se existe direita no Brasil. Se existe, não tem partido. Eu vou falar que eu tô lendo ali a esquerda caviar, né? O Roberto Jefferson, é aquilo que você falou aí, né? Que o nosso policial fala, mas na verdade é terapeuta sexual, né? Jamais ainda. É uma velha terapeuta sexual, né? Para não falar puta velha, né? Mas assim, sempre a gente vai ficar, por mais que ele faça essa fala de direita hoje, né? Defenda a família, defenda o presidente, né? Tem se mostrado bastante ativo, mas tem um passado que a gente vai sempre ficar com o pé atrás, né? Há algumas questões da filha dele também que responde a algumas coisas, né? É pai e filha, né? Mas é uma situação que acaba sendo um tanto quanto melindrosa, sensível, na verdade, para a gente poder realmente apostar todas as fichas, né? Eu não sei como é que está o projeto do Aliança, que também, eu vou te falar a verdade, eu vi aqui nessa campanha de 2020, eu via gente que estava com banner do Aliança, tentando pegar assinaturas e tudo mais, mas estava apoiando o candidato de esquerda, né? Entendeu? Então, assim, a gente sempre... É complicado, né? Porque, assim, o cara tá ali falando que é de direita, que é conservador. Eu hoje prefiro mais, não é? Ao invés de direita, usar o nosso movimento, conservador. Porque o conservador, ele tá muito mais claro o que é. Sim. O de direita, a gente não sabe realmente quem é o cara de direita. Às vezes o cara de direita não é conservador. Entende? Exato. Então, assim... Às vezes você encontra até alguns de esquerda mais conservadores que o cara de direita. Mas é mais conservador, né? Mas sim, são coisas que a gente precisa filtrar e eu acho que de repente nesses 2 anos a gente não vai conseguir fazer essa filtragem e o presidente vai ter que escolher uma legenda para concorrer, né? Sim. Acho que vai acabar no PTB mesmo. Mas aí a gente tem que ver quem vai querer surfar na onda ou não, né? Para poder... Se não fosse aquela que o PSL fez no passado de trair o presidente, seria o partido para as próximas eleições. Seria. Sim. Mas mostrou mais o mesmo, né? É aquela velha máxima, né? Moisés sobe para o Monte Sinai, o povo constrói já o bezerro de ouro, né? Já se apega àquele mau costume da velha política, né? Então é muito complicado. É por isso que hoje em dia não existe, na minha visão, uma direita no Brasil. É tipo assim, é como se fosse... Existem torcedores de um time que não existe. Né? Nós temos aqui milhões de torcedores no Brasil, mas o time não existe. Né? O time, na minha visão, teria que ser o próprio presidente, dar o pontapé, montar o clube. Talvez seja assim, né? Quando a gente começou a ver basquete mesmo, efetivamente, que tinha Michael Jordan e Magic Johnson, né? Larry Bird, né? Aí o cara torce pelo aquele ídolo, né? Sim, pelo time que ele tá. Se ele trocar de time, ele vai. Então, assim, mas a gente precisa fortalecer essa questão, sim, de ideologia, sim. Ideologia não é ruim, né? Você tem que ter a sua, cada um, e a gente poder debater e as diferenças serem debatidas, não impostas, né? E agora, como que a gente vai fazer isso nesse curto espaço de tempo é muito complicado. E até quase impossível. Você chegou a ver também eu fiquei surpreso, né, com a questão do colocar o ACM Neto, né, como possível vice, né? Sim.
não acho que seria um nome adequado, né? Não aguento, não. O Mourão também já deu uma recuada, né? Porque parece que gravou um vídeo, mas ele estava destoando, né, do alinhamento com o presidente, né? Principalmente nessa questão da vacina, né? Se eu fosse o presidente, nunca vou ser, mas um cara safo como ele, a hora era agora de ele botar uma mulher como vice, entendeu? Tipo o Biden fez lá com a Kamala lá, botar ali uma Bia Kicis, botar uma, sei lá, uma mulher guerreira, brabona, sem ser a Joyce, é claro. Sim. Não, mas eu acho que isso pode acontecer, hein? Não Sim. Pode, não tá distante disso acontecer. Eu acho que nem a Bia Kicis, né? Ela tem esse conservadorismo bem explícito, né? Sim. Mas é uma pessoa do direito, uma pessoa que tem lá o seu posicionamento. Tem que ver se, de repente, onde ela está ajuda mais do que como vice, né? Sim. Porque, que nem agora, só o fato, né, dela ter causado arrepios no STF, né, já valeu, né? Então, Sim. assim, e até acredito que as coisas começam a mudar, e o STF tem muito desse posicionamento, quando aperta para o lado dele, ele começa a mudar, né? Que estava tudo para votar contra o presidente na questão da escolha dos reitores, né? Que teria que adotar ali dentro da lista tríplice, parece que não, né? De repente mudou o entendimento e deu a liberdade para o presidente escolher da forma que ele quiser, né? A minha visão é a mesma do Olavo, a do Olavo de Carvalho. Tem que pegar o inimigo e eliminar ele. Aí chegar e pautar lá os ministros lá e impeachment um por um, tirar, trocar, porque não dá. São os 11, né? 10 ou 11, estão jogando muito contra. Se nós tínhamos um problema com o Rodrigo Maia e o Congresso Nacional, né, os presidentes da Câmara e do Senado, o STF fazia, era a trindade demoníaca que estava travando o país. Eu acho que a partir de cortar as duas cabeças ali, o resto já vai começar a se colocar no seu lugar. Olha, que quer governar, né? Eu não acho isso... As pessoas vão falar que é radicalismo. Não. Quando um cara, usando de uma entrevista, né, fala que são eles que governam, Sim. Ele não foi eleito para isso, né? Ele tem que estar equidistante das partes ali para poder ter possibilidade de julgar. E o que a gente vê é esse ativismo judicial do nosso Supremo que tem atrapalhado muito. Mas aí é o que falam, né? Porque esse ativismo judicial é uma coisa esquerdista, né? Pois é, e o cara assim, o que eu fico mais impressionado no Brasil é como as pessoas são antiéticas, né? Sim. O cara ocupa uma posição na qual a gente tem no mínimo a ética de falar, de se dizer impedido de julgar certas coisas, né? De se pronunciar sobre certas coisas. O cara que fala, não, a ética me proíbe, a minha ética pessoal me impede de tocar nesse assunto, de opinar sobre isso. Ah, mas você é cidadão também. Não, beleza, mas acima de cidadão, eu tenho que ser isento com ela na minha função, então eu não posso me manifestar nem para o lado A nem para o lado B nessa questão. Deixa o couro comer, entendeu? Só que as pessoas não, não, eu sou cidadão, depois eu sou juiz ministro do Supremo, né? Então o cara começa a opinar e pronto, aí você vai confiar que o seu processo vai cair na mão do cara, porque ele já tem um lado, né? O cara tinha que disfarçar, né? Disfarçar que ele tem um lado. Mas não, agora aí fica esse ativismo bobo. Se você mandar qualquer coisa para lá, se for de direita, você sabe que você vai tomar na cabeça, né? Porque já tá indo para casa da mãe Joana ser votar. Né? Eu acredito que, sim, lógico que isso é muito extremo, né? Da mesma forma que a gente fala que o impeachment do presidente é algo que pode desequilibrar um país e deve ser feito apenas no caso extremo mesmo, como os dois outros que foram feitos, não esses pedidos que estão aí contra o presidente Bolsonaro, é complicado, mesmo o impeachment do ministro do STF. Agora, não dá para admitir posturas como, né, alguns ministros têm feito, o Barroso, o próprio Alexandre. Então, assim, não tem nada, né? Então, assim, o inquérito, né, do fim do mundo lá que
A PF diz que não encontrou evidência, eles mantêm um inquérito, né? Então, assim... O cara foi preso, o jornalista foi preso. Pois é, o jornalista foi preso, está quase paraplégico, não é isso? Então, assim... Quem vai devolver as pernas do cara? Né? Quem vai devolver, né? Porque uma prisão que, assim... Qual era o risco do camarada, né? Qual o risco Sim. que justifique essa prisão cautelar? Se, Não, se o próprio código fala o seguinte, você tem vários meios e orienta, né? Mesmo que a gente não concorde, mas assim, está na lei, você tem que interpretar em prol daquele ali. Se está na lei que você tem que usar tornozeleira eletrônica, né? Suspender, pegar, apreender o passaporte do cara para o cara não fugir, né? Delimitar horários, todas as regras. Por que prenderam esse camarada só porque ele era um jornalista? Não, e o que é pior, né? O cara tomou uma queda, ficou paraplégico praticamente. Não, essa queda, o cara continua preso. Essa queda ilustra, ou é bem ilustrado, né? Quando a esquerda quer contar, né, ou quer fantasiar, ou quer narrar alguma cena de tortura, né, que tenha passado, a gente precisa saber se houve, se não houve, né? A pessoa narra o que quer, você acredita no que você quer, lógico, analisando os fatos históricos. Então, assim, que o cara... Ou então aquela mulher, né, que infelizmente, nesse país que a gente está em visto bastante violência doméstica e familiar, que apanha, e ao invés de denunciar, ela disse que escorregou e bateu com o rosto na porta, né? Então o cara escorregou do nada e que queda foi essa que ele... mas o cara estava sob a guarda, a tutela do Estado. Pois é. E aí? Como é que faz? Como é que fica, né? Essas são as questões que a gente precisa explicar. Então, na hora que você tiver um movimento popular, da mesma forma que eles falam, né, que não há momento, não é que não queiram fazer o impeachment, não há como fazer, porque não há uma manifestação contundente da população contra o presidente. Sim. Mas, se chegar um processo desse do ministro, a gente não sabe, né? Então, acho que talvez os nossos ministros eles tenham que repensar, não é votando tudo a favor do governo, né, sem ler, mas serem juízes, né? E não militantes. Eu acho que é isso que a população quer, que eles sejam juízes e não militantes, que o que a gente tem visto hoje é muita militância por parte dos ministros do STF, ao invés de julgar, né? Pois é, até um ano e meio atrás, ou dois, né? Até recentemente, com a troca das presidências dos poderes lá, eles estavam deitando e rolando, né? A bola estava rolando solta para o lado deles e de repente o jogo mudou. E aí o cara muda de postura. Ué, mas então podia ter tido essa postura antes, por que só agora? O medo, preservação, né? A preservação. Mudou a configuração do jogo, o próximo pode ser eu, né? Então, quer dizer, é muito ruim isso para o Brasil, né? Porque, infelizmente, mostra que a conveniência... Né? E é aquilo que você falou, né? Tudo do desgaste que quiseram fazer, porque, assim, da mesma forma que a esquerda, ele sabe que quanto mais popularidade o presidente tiver, mais apelo popular terá uma ação de impeachment contra o ministro Supremo. Então, assim, eu acho que eles deveriam repensar, né? Eu vou mais longe ainda, assim, Roberto Jefferson ele falou a frase perfeita, né? Esses caras eles estão brincando com fogo porque quem garante a democracia é o cano do fuzil, segundo o Roberto Jefferson, né? E isso é a grande verdade, por mais que as pessoas se escandalizem com o que ele diz, né? Essa é a mais dura verdade. As pessoas não entendem isso. E se continuarem brincando com a liberdade das pessoas, muitas das vezes chegar num limite, ultrapassarem um certo limite, é o que pode ocorrer para trazer de volta a governabilidade de um país. Né? Eu tenho um amigo aí nosso, um amigo, né, militar também, ele fala o seguinte, está na RR, né, que essa frase que você falou do Jefferson é perfeita, porque na hora que o juiz exara uma ordem ali de desocupar um imóvel, por exemplo, ou um terreno, se for só o papel, a pessoa não sai.
Cumprir. Né? Você tem que levar uma tropa especializada a negociar para poder retirar, sem usar a força, né? Ou Sim. com o uso progressivo da força a partir do momento que tem uma resistência. Agora, se não tiver isso, amigo, não sai, né? Então, assim, o que garante a governabilidade é a força, né? E a força está aí, seja o cano do fuzil, seja o cacetete, é isso, né? O papel, pura e simplesmente, isso não vai garantir, não. Lógico, no momento que nós estamos desprestigiando, né, ou desconsiderando uma ordem judicial, né, uma decisão, o que nós estamos falando é que essa ordem, ela só se materializa a partir do momento que o Estado tem como constranger aquela pessoa a cumprir essa determinação. Senão ela não vai. Lá na Europa, lá, a força policial se unindo aos manifestantes contra o lockdown, né? Foi na Áustria, né? Acho que foi na Áustria. Pois adiantou determinar um lockdown se a força policial se juntou aos manifestantes contra, né? Não tem como, né? Eles têm que repensar muito as decisões que tomam, porque é necessário que se ouça o clamor do povo. O povo clama, né? E o povo não pede muito, não. O povo ele pede o básico para continuar vivendo uma vida tranquila. Mas parece que os caras querem te trancar dentro de casa, querem te trancar dentro da própria vaidade do ego e dizer que está controlando, dominando a população, como o Dória faz. Né? Eu vi nesses livros que eu tenho lido, né? Mas que a gente também tem discutido nessas lives todas, né? É a questão do projeto de poder, né? Sim. Então, assim, o cara chega no poder e aí fica cego, né? Sim. E quer governar do jeito dele, da forma dele, mas, assim, ele pode até ter boas intenções, mas a partir do momento que há um movimento do grupo, né, da sociedade, que começa a questionar, ele tem que reavaliar a decisão dele, né? Porque... o ruim é exatamente isso aí. Como cega, né, como a vaidade de alguns deixa eles cegos, eles insistem na própria visão, nem que isso custe vidas. Hoje em dia, o que a gente tem no ano passado é o cara dar um brado de ciência, né, dar um grito de ciência e achar que tudo vai ter que ser do jeito dele, porque em nome da ciência, que nem ele especifica, nem ele consegue provar, né? Nem os próprios cientistas conseguem dar base para ele poder tomar certas decisões arbitrárias, muitas vezes arbitrárias, né? Então, o povo acaba sofrendo. E o problema do povo sofrer é que chega uma hora em que o instinto de preservação, da autopreservação do ser humano fala mais alto. Aí ele vai ignorar leis em nome de sobreviver, né? Ele vai passar por cima de qualquer coisa, vai derrubar muros, ele vai fazer qualquer coisa para se manter vivo, se a lei levar ele a uma opressão forte. A autopreservação vai falar mais alto, né? Acho que é J.R. Guzzo, né? Eu vi essa matéria, acho que foi de ontem. Eu li numa postagem do Facebook, mas a matéria é do Estado de São Paulo. E assim ele colocando essa questão, voltando ao Dória, né? Como que ele se perdeu. Sim. E ele vociferou, né, contra a prefeita de Bauru, né? Desconsiderou completamente, né, toda a questão, só porque ela foi recebida pelo presidente Bolsonaro. Tudo bem que ela tentou criar, dentro da atribuição dela, da competência dela, mitigar lá o Plano São Paulo, porque ela via que só fechar não estava funcionando, as pessoas estavam passando fome, as pessoas estavam fechando seus estabelecimentos. E aí, amigão, aí o cara fica doido, né? Então, eu acho que para o país mostrou quem ele é. Eu espero que a Coronavac tenha validade, né? Tenha tudo isso daí, a gente vai primar, mas a vacina dele não vai dar essa projeção que ele queria que desse a ele, porque a população do estado de São Paulo está sofrendo. Esse é o X da questão. Só estou falando uma coisa interessante. A vacina dele, né? No fundo, ele acha que a vacina é dele. Né? Ele é comunicador, né? Ele joga jargões para tentar pegar, mas nenhum desses pegou, né? A não ser a vacina, né? Que pegou contra ele.
ou a calça apertada. Por quê? Porque ele colocava assim, os brasileiros de São Paulo, né? Sim. Os brasileiros, não, é brasileiro, né? É, Não existe brasileiro de São Paulo. Tem um paulista, tem um capixaba, mas todos somos brasileiros. E ele pois não é. conseguiu emplacar isso daí. Ao contrário, que eu não sei se a gente chegou a comentar semana passada, um cara que tem ido muito bem, daqui a pouco a gente começa a falar do Estado, né? É o Romeu Zema, né? Sim. É o tal do Que mineiro que come quieto. tem sido inteligente, conseguiu um belo acordo lá com a Companhia Vale do Rio Doce, com a Vale, né? Sim. Na indenização lá Do Brumadinho, né? de Brumadinho. Tem a vacinação, ele falou que só ia dar vacina se tivesse sido testada e aprovada pela Anvisa, né? Que não faria teste não colocaria a sua população como cobaia. Então, assim, é um cara que eu acho também que é um bom quadro, mas eu acredito que ele não vá. Inclusive, ele tem batido, né? Tem repartido bastante o Amoedo, né? Do Partido Novo, que deu uma guinada à esquerda, né? O Amoedo, e eu E acho que é outro. ele já tá fora ele tá fora, ele tá na festa errada. Acho que ele, Tá. ele tá na festa errada. Ele não consegue fazer uma fala coerente, né? Você vê assim, é um negócio muito ruim. Eu não vi o Marcel Van Hatten, eu achava até um cara bem Só prudente nas falas dele, sóbrio, né? Mas parece que no discurso da eleição da Câmara ele também passou a agredir o presidente, assim, desnecessariamente, né? Eu acho que eles não aprenderam que esses caras bater no presidente tá é pior. dando mais. É pior, porque assim, É pior. a pessoa tá vendo que o cara tem boa vontade, tá É, querendo acertar e tá lutando contra um grupo que não parece que não quer que o Brasil melhore, né? Esses Essa é a caras, grande questão que a gente esses vê. caras eles tinham que aprender com a máfia italiana. A máfia italiana ela tem uma frase do Poderoso Chefão que é muito interessante. Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Quer dizer, poxa, para você poder enxergar a movimentação do seu inimigo, você tem que estar mais perto dele. Seus amigos estão Sim, por perto, mas seu inimigo está mais perto ainda para você poder enxergar. Os caras se afastam do cara, colocam, tenta colocar o público dele contra ele. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E eu acho que temos que rir disso tudo, né? Oh, o Renato aí, Renato Renato tá Guarani. aí. Aí, boa noite. Boa noite, Renato. Então, Pois assim, é, acho que no cenário nacional, acho que ainda o presidente ele caminha em passos firmes, né, para esse projeto de reeleição. A base dele não abandonou, né? sim, Acho até que cresceu. E os sim. nomes que se apresentam aí, o Hulk, eu acho que já percebeu que não decolou, não vai dar o nome. Nada, né? O governador do Maranhão também, eu acho que vai tentar, mas não vai decolar, né? Nossa, O ainda mais. Jader Barbalho já está indiciado pela PF, né? Sim, Mais de 50 milhões na compra de respiradores, né? E eu vejo, não sei se também se a gente falou isso semana passada, não sei querendo ser repetitivo, mas eu vejo que nem aquele print daquela foto, sim, que mesmo quem não vai tirar a foto abraçado com o presidente, já percebeu que não vale a pena ficar batendo no cara. Ainda sim. mais no estado que ele teve 63% de votos, né, de Uhum. aprovação da população. Então, assim, melhor não bater, deixa eu me afastar desse daqui, me afastar daquele outro, deixa eu passar uma maquiagem novamente de bonzinho, né? Ficar meio rosa para não ficar muito vermelho, Exatamente. para tentar levar o capixaba num bico, né? Agora Sim. o eleitor que vai decidir em 2022, né? É, Tenho visto para o falar. bom do bolsonarista raiz é que ele é que nem o torcedor do Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não vai conseguir mudar. Se tentar fazer a Não. cabeça do cara, você vai conseguir irritar ele, né? Vai conseguir irritar ele e vai ser pior, né? E esses 2 anos deu para mostrar, deu para separar muito o joio do trigo. Os que permaneceram até o fim e passaram pelos 2 anos que para mim foram os dois mais turbulentos com essa Sim. pandemia, tomando as porradas que o presidente tomou durante essa pandemia aí, agora que chegou as vacinas, parece que deu uma aliviada, eu pensei assim, como é que esse cara aguentou tomar tanta porrada, tanta traição, no caso do Moro, no caso de Joyce, então, sei lá, acho que ele foi um herói, ele aguentou bem a barra.
Para mim foi pior do que a facada esses últimos anos. Ah, foi, né, cara? Porque assim, todo mundo sentiu, né? Porque todo mundo confiou no discurso desses caras que estavam junto com o presidente. Sim. E de repente você vê os caras, aquele menino do MBL lá, que tá, o Kim, né? Pô, chega, beira a ser ridículo o papel que ele faz. Sim. É ridículo. Sim. Assim, tem eleitorado? Sei, mas assim, o camarada é aquela coisa que a gente fala, é a liturgia do cargo e o respeito pelo cargo. Os caras não têm respeito. E aí você vê que como um presidente é democrático, né? Porque ele ouve, tem hora que ele não aguenta, ele estoura, mas ele ouve todas as agressões, é agredido, né? O pessoal lá, no dia, né, na terça-feira, o pessoal foi desrespeitoso com ele. Eu achei muito interessante uma análise que foi feita, né? Porque o cara foi na sua casa, né? Assim, e você vai e ofende o cara, né? Foi convidado e tudo mais. Por isso que ele falou, né? Nos vemos em 2022. E é o desespero deles, né? Pois é, mas isso aqui é coisa pior do que o Judas comendo o pão junto verdade. Na mesa lá, viu o cara fazer milagre, né? Fazer muita coisa. Não estou comparando o Bolsonaro com o Sim, não. Não existe. Mas isso quer dizer o seguinte, que às vezes aquelas pessoas que buscam mais intimidade com você são as que na hora que vão te decepcionar, elas estão perto ali, né? Então, quer dizer, eu via muito potencial na Joyce, desses meninos novos chegando aí. Eu achei bom, vamos ter uma direita realmente no Brasil forte e tal. Mas o poder é e em algum momento o cara chega e fala, eu sou, graças aos meus votos que o presidente está lá, entendeu? Então o nego começa a se apossar do brilho do presidente, achando que ele está lá por causa dos votos de um cara que ninguém conhece, né? Um cara que me decepcionou bastante, né? Foi o Major Olímpio, né? Porque assim, eu esperava dele. Eu esperava, assim, já estive com ele, já conversamos. Eu imaginava uma outra coisa, mas. Eu sempre achei que não ia nada. Eu acho que o que me frustrou, assim, eu não tenho nada contra maçom, não, mas geralmente quando o cara coloca isso acima no nível acima das demais ideologias, que nem ele falou lá que ia priorizar no mandato dele os valores maçônicos. Então, quem mais conhece os valores maçônicos? Eu não conheço, entendeu? Ele colocou isso acima da Constituição, das coisas que nós, cidadãos, conhecemos. Aí eu falei assim, mas esse cara falou que vai priorizar lutar pelos valores maçônicos, mas a população não é maçom, aí quais são os valores maçônicos? Já que muita gente também quer conhecer e não sabe o que acontece lá, né? Aí eu já achei bem estranho. Aí depois, quando ele virou a casaca, eu falei assim, o cara está empenhado assim, num projeto, mas num projeto assim também como o nosso vice-presidente, eu tenho um pé atrás com ele também, né? Porque os valores não são os mesmos do presidente. E não são também os mesmos dos conservadores nem da direita. Está muito claro isso. Só que é o seguinte, os valores que eles defendem, eles não revelam. Sim. Bem, agora, o tema sobre a direita no Espírito Santo existe? Vamos. Para a gente não extrapolar mais ainda, que segunda-feira foi quase 1h30, né? E a mulher aqui de casa briga aí também. Então, assim, eu acho que nós temos sim uma direita no Espírito Santo, né? Mas ainda que precisa. Eu gostaria que, ao invés de direita, nós tivéssemos mais conservadores. Exatamente. Né? Porque a direita pode ser só aquela camisa que os caras estão vestindo no momento. Sim. E o conservadorismo é a pele. Sim. Né? Aquilo que você tem ali, que você vai levar e que eu acho que é importante a gente ter. Acredito que, lógico, dentro da vaidade política, cada um tem a sua e coisa e tal, mas é preciso formar um consenso. Não dá para entrar no barco ou no trem no último momento, que nem a gente viu nas eleições aqui de Vitória. Exatamente. Ao invés de se fechar ao invés de se fechar um acordo logo no começo para ter uma frente de direita, tentou-se repartir isso daí. Lá no final, quando sai a vitória, o camarada vai até empurrar o carrinho lá, né? Para poder sair na foto. Eu acho que não é muito por aí. E as pessoas têm visto, né? Lógico, como você coloca o Olavo, né? Acho que a gente tem que rebater a esquerda, sim. Né? Cada um tem sua forma de rebater. Mas a gente precisa ter cuidado com os extremismos. Os extremismos não são, eu penso assim, que não são legais.
repito, a gente tem que rebater a esquerda, tem que falar. Por isso que eu fiz aquele texto lá da arma, porque é impossível a gente ver pessoas que têm uma vida inteira, né, com uma doutrina, então nunca respeitou, né, a doutrina, né, os princípios, né, os valores, para o cara escrever aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Então, e no final das contas, quer enganar a população, né? Mas só que a população não é besta, né? Sim. Mas o que eu vejo também é o seguinte: o que está acontecendo? A imprensa que, em sua maioria, é esquerdista, ela tenta rotular quem é de direita como extrema-direita, forçando Sim. o cara a ir para o centro, a tentar ter uma fala mais centrada e se mover para o centro. Então, qualquer um que se diz de direita vira extrema-direita. Mas ninguém fala que o cara de esquerda é extrema-esquerda. Ninguém fala que um BLM da vida que põe fogo em prédio é de extrema-esquerda ou é terrorista, né? Mas o cara que é de direita, que defende o posse de armas, é contra o aborto, é um cara de extrema-direita. Então, assim, esses outros, eles colocam na gente, aí a Rosiane Schneider dando um alô, boa Boa noite. noite, Rosana. Então, o que a gente vê é exatamente isso aí, é que você se dizer de direita, a imprensa já te rotula como extrema-direita para te forçar para o centro. E o centro não serve para nós, entendeu? O centro não serve porque significa ceder a certas coisas que a esquerda já se impõe durante 30, 40 anos, né? Então, a gente tem que ficar muito aberto com isso. Pois não, continue. Não, por isso que eu te falo, assim, temos que cultivar os valores conservadores, os princípios conservadores. Porque aí você não cair nesse rótulo de direita e esquerda, né? E como você colocou muito bem, a imprensa, né, essa mídia tradicional, e os esquerdistas, progressistas, eles querem colocar quem pensa diferente dele como extremista. Exatamente. Quando, na verdade, voltemos ao Big Brother, né? Eu só acompanho assim pelo que está passando as críticas do Twitter, né? Então, mas o que a gente vê é o seguinte, né? É o terror da esquerda o que está acontecendo, porque as pessoas estão assustadas com aquilo ali. Mas aquilo ali que a esquerda o que a esquerda vende todo dia na TV, nas redes sociais, né? É a esquerda se olhando no espelho, como também já falaram isso, e ela está assustada, né? Está precisando de um botox para melhorar. Está precisando do botox. Hoje falam que não existe nem direita nem esquerda. Rosana, não falam, né? A esquerda nunca se assume como esquerda. A gente está falando aqui também que o eleitor tem que ter cuidado, porque e olhar a sigla, né? Que o cara está num partido que sua origem é esquerda e acaba votando no camarada que acha aí que ele é legal, que eu tenho um conhecimento com ele, mas lá na frente ele vai seguir o que o partido, né? O que nem foi na missa, que nem um certo poste, né? Vai na missa, bota a Bíblia debaixo do braço, né? Mas muitas vezes não sabe nem quem é Deus, não sabe nem quem é Jesus. Pois uma coisa sobre Big Brother que eu achei interessante, que eu estava até pensando esses dias, eu até falei no Twitter, que é o seguinte: pedi mudar um nome para descubra quem encontre o hétero no Big Brother, porque rapaz. tudo menos um heterossexual, um conservador. Não tem um conservador, encontre um conservador, não vai achar. Não vai, não. É tudo uma propaganda que eles achavam que ia dar certo. Está dando certo, sabe por quê? Porque as polêmicas continuam alimentando o programa, as pessoas comentam sobre ele, os anunciantes têm suas marcas expostas nele. Eu não assisto. Minha mulher e minhas filhas vêm aqui, eu falo assim, desliga esse lixo, mas elas têm a liberdade delas de escolher isso ou não. Mas o povo comentar nisso é o que eles querem. Falem mal, mas falem de mim, né? E dê o bicho que der, o ano que vem vai ter outro, e enquanto as pessoas continuarem dando mídia para isso, elas vão estar assistindo esse lixo aí e vai continuar influenciando a cabeça da sociedade. O bom dessa edição é que, na prática, tudo o que eles pregaram se mostrou algo trágico, né? Algo nocivo. E isso para eles está pegando muito mal. As bandeiras ali, elas têm feito muito mal, né?
Agora, no nosso papo aqui, assim, a gente está vendo no cenário político capixaba, né, algumas coisas estão se construindo, né? Eu vou sempre dizer, em que pese... É assim, Rosiane, eles não aguentam não, eles excluem mesmo, não tem como. Aguenta o regaço. Não, tem jornalista que... Eu acho engraçado, tem jornalista que era apoiador do presidente Bolsonaro, né? E contra o governador aqui, né? O anterior. Sim. Aí entrou outro, agora ele é contra o presidente Bolsonaro, né? Mas vai saber. Né? O cara tá no meio da torcida do Flamengo com a camisa do Botafogo por baixo, esperando sair. Pois é, né? E quer vender o produto dele para os operadores de segurança pública. Aí é complicado. Mas, assim, eu vejo que aí que pede o Guimarães lá naquele papo de assim, discordar, e tem todo direito, mas eu acho que o ator principal ele está jogando para tentar tirar os players do jogo, né? Para poder ir com um caminho mais facilitado. A gente tem que ficar de olho no que está sendo negociado, né? A gente não sabe perfeitamente. É exatamente a mesma do antecessor dele. Ele aprendeu. Nossa, então, eu já vi um discurso daquele cara que ele falava assim: aguarda aí, não vem dessa vez, vem na próxima. E convencer o cara, você é melhor em tal posição, entendeu? Aguarda. Nossa, e o cara parecia que estava te carregando no colo, mas na verdade ele estava fazendo você abrir mão das coisas para ele, né? Pois é, então assim, e aí a gente não está vendo hoje, eu confesso que eu quero olhar mais, eu participo de alguns grupos, mas assim, esse movimento de direita, muitas vezes a gente estão repetitivos em algumas coisas. Sim. E não estão sendo contundentes no que tem que ser contundente. Assim, a gente tem que dizer que é de direita, que é conservador, né? Não ser extremista, mas rebater o que tem que rebater com inteligência. Sim. E só que eu tenho visto muita gente acuada, né? E isso fica ruim para o eleitor. Por quê? Porque o eleitor falou, eu como eleitor vou pensar, mas esse cara só se apresenta na época de eleição? Sim. Né? E outra coisa também, eu acho que o cara tem que defender as posições dele, porque realmente existe alguém do lado de lá que também pensa a mesma coisa, só que ele se sente sozinho. E se o político, o cara que quer vir, não se manifesta, o eleitor também não se identifica, né? Sim. Então, quer dizer, é complicado. Só um minutinho. Então a gente vê que o eleitor precisa se sentir representado. Então, para isso, ele precisa do conservador se manifestar. Sim, sim. É isso aí, José. Muitos pegam carona com o Bolsonaro e depois mostrou para que vieram. Calcinha apertada é o exemplo. É isso daí. Mas tem mais, né? Tem mais gente aí, José. E eu acredito que hoje no Estado a gente já está identificando aqueles que só pousaram na foto, mas não cultivaram os princípios. Então, assim, a gente tem aí, né, dois grandes partidos, né, que têm se mostrado, até pelo resultado das eleições municipais, que é o Republicanos e o PSB, né, que dividem hoje aí a atenção. A gente vê muito na mídia política dizendo que o governador está conversando com um, com o outro, né, ele tem interesse em se reeleger, né? E eu não sei será que o Republicanos, né, que é um partido da base do presidente Bolsonaro, que é um partido de direita, vai fazer essa composição? A gente não sabe, tem que ver, tem que analisar, tem que ficar com um olhar mais atento para o que está sendo. Qual é a proposta, né? Vamos falar assim, não sei. O cidadão capixaba, ou brasileiro, não sei, eu não sei como é que é lá fora, mas aqui ele é muito implacável com isso. Você sentar numa mesa para conversar com alguém de oposição, nem que seja para tomar um cafezinho, o cara já acha que você traiu o presidente, traiu o país, Sim. A república. Às vezes você não vai nem fechar a conta com o cara, mas Sim. Você vai sentar para ouvir o cara e tal. Eles não estão acostumados a ouvir isso, né? Por isso que eu falo que a gente não pode ser extremista, né? Falta maturidade política, né? Exatamente. A gente não pode ser extremista. A gente tem que
são adversários, de repente, na esfera nacional, nem tanto na estadual, as pessoas podem sentar para conversar. E lá na frente que vai se decidir. E não há pecado nisso, né? Eu acho que é isso que tem que ficar claro. Uma coisa que as pessoas têm que separar é que não existe, existe adversário e existe inimigo. Isso. A empresa às vezes vende que o cara é inimigo político do cara, mas às vezes batizou a filha do cara, tá tomando cerveja com o cara lá quando as luzes se apagam, e não tem inimizade, não. Né? Rogério Pedra tá aí, né, Rogério? Abraço. É isso, né, Noé? Então, assim, aqui ainda a gente está vendo, na questão estadual, poucos players aparecendo, né? Na questão dos deputados estaduais, eu acho que tem alguns que eu já percebo. Federal também, quando o cara começa a falar muito, pega o microfone para falar muito na mudança da lei, né? Que tem que mudar. Ele está mandando um recado, né? Agora tem que ver. A nível estadual, o que eu vejo na Alice, quando você toma 26-2, 25-3 e 25-5, que dá para entender que para quem quer realmente conservadores nas próximas eleições, a maioria ali não está servindo. O cara que vier para a reeleição do ano que vem, para estadual, para federal, para o que for, mas durante o período do governo estadual aqui, o cara foi aliado do governador, né? Foi aliado de quem não representava o que ele está agora dizendo que defende, né? Mas eu era minoria lá, tá, então eu acabava fechando para não ficar isolado. Mas tem só dois deputados ali, ou no máximo 3, que são sempre voto vencido, né? Não quer dizer também que eles sejam o supra-sumo do conservadorismo brasileiro, mas é o que tem para hoje, né? A gente tem que fazer melhor no ano que vem. Podem vir propostas que são até compatíveis com o conservadorismo? Pode, né? Agora, existem outras propostas que o conservador gostaria que fosse mais bem debatida pelo seu representante ali, e às vezes a gente não tem isso, né? Vota-se simplesmente, é quase uma aclamação, né? Sim. Por isso que eu estou falando, nós temos que o ano 2022 já começou. Já começou, né? Tem gente que acha que não, o ano que vem não. Na política, sempre começa 2 anos antes, né? Sim. Que tem que ser programado para ter um sucesso no ano que vem, os conservadores têm que se preparar agora, tem que seguir agora, fechar nomes e questões agora, apoios agora, porque senão, o ano que vem, pode acontecer de se cometer o mesmo erro de trazer um certo fantasma do passado aí, né, que causou um desconforto em tudo, né, a nível estadual, né. Aí eu concordo até com a fala do nosso amigo, né? De repente esse debate anterior é justamente para esses encontros, né? Justamente para evitar que esse antigo player capixaba venha, né? Talvez seja até isso mesmo. Não podemos deixar que não. Por exemplo, eu vi aí que aquele menino lá, aquele ex-prefeito lá do interior lá, né? Ele rejeitou o convite do Pasolini, né? Mas eu vi um vídeo dele lá atrás, dançando numa festa com aquele velho fantasma do passado. Aí só ali eu já não gostei, né? Aí eu falei assim, se mistura muito fácil, né? Então, aí quando ele desistiu, eu falei assim, bom pro próprio Pasolini. O que é interessante, né? Aquela frase, não basta ser a mulher de César, tem que parecer a mulher de César, né? Não parece justa, né? Parece santa, né? Justa. Então, porque assim, a rede social ela vende qualquer coisa. Vende. Né? Vende qualquer imagem, né? O que o eleitor tem que fazer, lógico que vai ser o canal de comunicação, né? Como nós estamos fazendo aqui hoje. Mas o cara vai lá nas postagens anteriores, no mínimo, né? Tem aquele que vai apagar, que teve na campanha que a gente viu, que o cara apagou, né? Mas assim, tem que ver, acompanhar o histórico do camarada. Sim. Porque só o que está chegando na campanha... É verdade. As pessoas estão... porque você trabalha demais, o cidadão capixaba está trabalhando, ele está empenhado em trazer o pão nosso de cada dia. Então, se você puder entregar o produto já mastigado para ele, ele vai consumir
né? Ainda mais vindo de pessoas de confiança que indicam, ó, esse aqui é o melhor prefeito do Brasil, esse é o melhor governador. Mas quem escolheu? Quem votou? Né? Exatamente. Dizendo que ele foi o melhor. Então, e aí já te entrega um pronto, você compra. Não, diz que está fazendo uma excelente gestão, um excelente trabalho em tal lugar. Mas você nunca foi lá, né? Você nunca perguntou para o povo de lá, né? Você não teve presente, né? Tem gente, ó, sempre me falava assim, poxa, fiquei sabendo que o seu governador do estado, lá no passado, ele é um ótimo gestor. Eu falei, cara, tem certeza disso? Quem te contou isso? Não, mas aqui só chega no do cara, você tá, então vai pra lá. Não, eu vou ter que parar mesmo. Eu tenho que fazer um contato agora, que estão até me acionando aqui, né? Sim. Mas a gente volta segunda-feira que vem para poder terminar esse papo de 2022. Muito tá animado, agradecendo aí a Rosiane, Rosiane, o Rogério, Paredão, e também o Rogério Pedra e os outros centenas, milhares de telespectadores que viram essa live de hoje. Coronel, boa noite, Deus abençoe e até semana que vem. Até semana que vem, não é?